Estamos sempre correndo contra o tempo, realizando o que a vida impõe. São muitas histórias escritas, momentos que se entrelaçam, cada um com sua jornada singular. Uns desaceleram, se permitem frear, mas outros estão com energia para tocar ainda muitas coisas. Não são as regras impostas pela sociedade, a pele flácida, sem viço e enrugada e os cabelos grisalhos que determinam como vai ser o tempo que chega. Não importa se são 60 ou mais. O ritmo é muito pessoal. Claro, é preciso respeitar a saúde, os limites próprios. Mas quem disse que é preciso viver de longe, só contando horas? Há quem busque quebrar regras, enfrentar desafios e seguir firme, ampliando os horizontes, aprendendo coisas novas e se reinventando. Nossa convidada de hoje tem muitas lições para dividir conosco e eu espero você. Até já! O 60 Mais de hoje traz uma personagem incrível. Ela é pernambucana, mas adotou a Paraíba como sua terra, já vive aqui há muitos anos, tem filhos e toca uma vida incrível também, assim como ela. Rosana Marques, ela se dedica ao vôlei há muito tempo, ela enfrentou um câncer, mas ela nunca esmureceu. E assim ela vai tocando a vida e achou pouco, estudou moda e hoje ela tem um brechó de roupas. Eu lhes apresento Rosana Marques. Quem é essa mulher tão bacana, tão incrível, tão risonha? Rosana Marques é um ser supremo de Deus. Sou pernambucana, né? Nasci em Palmares, mas fui criada em Garanhuns, Pernambuco. Como você já bem falou, jogo vôlei desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 61, faz 62. E já passei por diversas batalhas e, consequentemente, diversas vitórias. Essa é a Rosana Marques. E quem é a Rosana depois de 60? A Rosana depois de 60, na verdade, é uma Rosana com mais experiência, com mais amor pela vida, com mais dedicação ao que faz, com mais, se eu dizer, mais alegria, felicidade, harmonia, prazer, porque tudo isso é um conjunto que durante esses anos de vida eu fui juntando para expressar hoje, aos 60 anos, não deixando para trás os anos, não deixando minha alegria nos anos passados, mas hoje eu tenho propriedade para falar de todos esses 61 anos que eu já vivi. É o doce sabor da maturidade que muitas mulheres escondem, inclusive, né? Correto. Por que esconder? Por que mentir a idade? Para Rosana não tem isso. Para Rosana não tem isso. Rosana é uma pessoa autêntica, uma pessoa, como eu já falei, busca sempre ser feliz, trabalha em cima da honestidade. E eu acho que a idade é um ponto que justamente me faz mais feliz. Porque se eu tive o grande privilégio de hoje estar aqui, depois de tantas guerras, de tantas lutas, para que tristeza? Para que desarmonia? Os problemas vêm, mas a gente tem que administrar. Pronto, vamos retroceder agora e falar sobre aquela menina que nasceu em Palmares, que foi criada em Garanhuns. Como foi essa história? O vôlei na sua vida entrou de uma maneira inusitada, inclusive. Não foi por gostar do esporte, porque estava no colégio, nada disso. Não. Na verdade, eu nasci em Palmares, Pernambuco. Fui criada em Garanhuns. Aos 7 anos de idade, eu fui morar em Garanhuns, que é a família da minha mãe. E comecei estudando em colégio de freira. E aos 11 anos, eu fui acometida com uma úlcera generalizada. Meu Deus. Estômago, toda essa parte aqui, traqueia, inclusive boca, língua, enfim. E eu fui desenganada pelos médicos. Mas apareceu um anjo que disse, vamos fazer esse tratamento. Se não der certo, teremos que fazer uma raspagem e provavelmente ela não sobreviverá. Interior, Quer dizer, a batalha já foi desde pequenininha. Mas desde sempre, porque antes mesmo de eu ter isso, de eu ter a úlcera, eu tinha muito problema de garganta e de ouvido.
Então, não existia endoscopia, enfim. Fiz o tratamento e com a fé que me é dada, que me foi dada, me foi ensinada e eu cultuo até hoje, me fez acreditar que eu ia vencer. E fiz o tratamento, não precisei fazer a cirurgia e venci. E aí o vôlei, como foi que entrou nessa história? Então, quando eu recebi alta, o médico disse assim: ela precisa fazer o organismo dela voltar a trabalhar. E isso tem que ser através de uma atividade física. Em Garanhuns, interior, cidade fria, não podia fazer uma natação porque também não tinha condição financeira. No colégio que eu estudava só existiam 2 esportes, o vôlei e o handebol. Não tinha condições físicas de fazer o handebol, porque estava muito magra e, enfim, muito debilitada. Então, o técnico do vôlei já havia me convidado antes do problema de saúde, que viu os jogos internos, me convidou para começar treinando pelo time do colégio, mas eu não tinha disposição para esporte. Eu não gostava de esporte. Eu só gostava de estudar e dormir. Aí, entrei no vôlei, chorava todos os dias. Não foi pelo amor, foi pela dor. Foi pela dor e pelo amor, porque quando é pela dor é porque Deus permite. E o amor dele ultrapassa todas as barreiras. Então, ele disse, você vai. E assim eu entrei no vôlei aos 12 anos de idade. Como foi essa história de vir para Paraíba? Você casou em Garanhuns e veio para cá? Como é que foi essa história? Eu... Sempre dedicando-se ao vôlei. Não, realmente poucas vezes eu parei. Parei no câncer, o tratamento do câncer eu parei por 9 meses, eu creio. A primeira gravidez eu não parei, quer dizer, parei só os 2 últimos meses e os 3 pós-cirurgia. Joguei até 7 meses grávida do meu primeiro filho, um campeonato brasileiro. Meu Deus. E a segunda eu não tive condições porque eu engordei muito, tá? Mas esse percurso, de transferência foi justamente por conta do meu marido, que trabalhava numa empresa que transferia muito, então eu rodei muito. Na verdade, eu nunca parei de fato, assim, por opção. Eu só parei por necessidade. Estou até hoje, por incrível. Na Paraíba, como foi essa história? Na Paraíba, eu cheguei aqui há 20 anos, E comecei treinando porque eu vim de Salvador, já jogava campeonato master, não podia parar de treinar, porque tinha campeonatos durante o ano de 2006, todinho, ainda existiam 3 campeonatos para eu ir, então aqui eu treinava, eu corria na areia frouxa porque eu não conhecia ninguém, eu corria na beira da praia, fazia musculação e encontrei uma pessoa na praia dando aula de vôlei e pedi para ficar com eles. E aí ele me indicou para um técnico que treinava pessoas já de mais idade, mas que não tinha técnica, mas assim mesmo eu ia para não parar. No ano seguinte eu me encontrei com o Idebaldo, que eu já conhecia das antigas, da época que eu jogava profissional, e ele me convidou para ir treinar com ele na UFPB. Isso já casada, com filhos grandes e tocando a vida? Casada, com filhos já grandes, a menina 13 anos, o menino 17, tocando a vida. Fui treinar com o Idebaldo, e ainda treinei 3 meses com ele, mais ou menos, foi quando eu descobri que estava com câncer. Em 2007. Foi justamente no dia, eu descobri no dia 9 de maio, fiz a cirurgia no dia 21 de maio, mas treinei até o dia 20 de maio com o Idebaldo. Parei um dia antes. Ai, eu não podia parar, porque a minha cabeça não conseguia assimilar aquilo ali, eu tinha que estar com ela bem ocupada. Então, fiz a cirurgia. Anos, você lembra? 43 anos, 42, ia fazer 43. Então, o que é que acontece? Fiz a cirurgia, fiz a químio, fiz a rádio, e após a rádio eu voltei para a musculação. E voltando para a musculação, os médicos ficavam sempre indecisos. Eu volto quando para o vôlei? E eles ficavam sempre assim, em cima do muro, sem querer dizer não. Até que um dia, porque foram vários médicos, no período da químio eu tive muitas complicações, eu tive um trombo, que eu perdi a visão, eu perdi o movimento do pescoço, mas graças a Deus tudo recuperou.
E eu encontrei um angiologista muito bacana, chamado Dr. Otacílio, pode falar, né? Pode, claro. E ele me disse assim, você só vai saber se você vai poder jogar vôlei se você tentar. E eu tentei e estou aqui. E mais uma vez o vôlei fez você renascer. Ressurgir. Depois de alguns anos do câncer, eu descobri que a pior coisa que tinha no mundo, para muita gente, era ter um câncer. Mas eu descobri que a depressão maltrata mais do que o câncer. Você teve depressão? Tive depressão. E o ruim da depressão é porque não existe um corte. Você não perde o cabelo, você não vê um gesso. Então as pessoas não acreditam. Sobretudo uma mulher tão forte, tão cheia de positividade como você. No meio do vôlei, a nível de Brasil, cadê Ró? Que é como eu sou conhecida no meio do vôlei. Cadê Ró? Pai, Ró tá com depressão. Não acredito. Meu telefone não parava de tocar, porque era impossível, né? Inacreditável Ró estar com depressão. Mas Ró é humano, né? E Ró também passou pelo o caos da depressão. Como foi enfrentar esse processo, Rô? Na verdade, tudo que eu já passei na minha vida, eu sempre tive um apoio muito grande, familiar, né? Meu marido, meus filhos, minhas irmãs, minha mãe, que ainda é viva, uma tia que ajudou a gente, que ajudou minha mãe a nos criar. Então, assim, meus sobrinhos, então eu tive, de certa forma, um apoio muito grande. Muito grande. Mas é uma doença difícil, porque quando se trata de alma, o negócio muda de figura. É aquela dor invisível. É a dor invisível e outros mais. Tem a fé, mas não é só a fé. Entendeu? É uma coisa física. É um somatório. E, por incrível que pareça, na época da depressão, as coisas que eu mais amava fazer, que era costurar e jogar vôlei, foram as duas coisas que eu abusei. Fiquei assim, 3 anos afastada do vôlei. Muito tempo. Foi o maior tempo dos 12 anos, até aquela data, foi o maior tempo que eu passei sem jogar vôlei. Ró, qual foi a lição que esse tempo tão sombrio lhe trouxe? Primeira coisa, que tudo passa. E que o que nos mantém de pé é a fé que a gente deve ter nesse Deus magnífico e maravilhoso. Porque quando a gente diz, a gente não aprende pelo amor, a gente só aprende pela dor, eu retifico. Porque tudo a gente aprende pelo amor. Porque quando o amor não é da gente ou da pessoa ou a outra pessoa envolvida, é o amor de Deus, porque Ele programa tudo na nossa vida. Então, estava marcado para que eu passasse por essa depressão, para que eu visse outras coisas que eu ainda não tinha conseguido enxergar com a dificuldade que eu tive de superar o câncer, né? Aliás, ainda era um resquício disso? Não deixa de ser, porque na verdade a depressão é um somatório. É um copo de água que vai se enchendo e a depressão é aquela última gotinha que a água esborra. Porque no período do tratamento eu vesti assim uma couraça de aço, né? Nada me abatia. Eu ajudei muita gente, eu saía atrás das pessoas, procurava quem estava precisando de uma palavra, de uma vitória, de contar uma história verdadeira. Semana passada completou 19 anos que eu tive um câncer. E eu fiz uma postagem nos meus stories justamente falando sobre isso, porque eu tenho 2 datas de aniversário. E a segunda é dia 21 de maio. E sempre eu falo sobre isso. Mas só o câncer ainda não me deixava de coração tranquilo. Eu precisei passar pela depressão para dizer sim, agora eu estou tranquilo. É a Fênix. E é justamente sobre essa mulher que ressurgiu lá das cinzas, lá de baixo, da dor do tempo sombrio de um câncer, que a gente está conversando sobre a vida dela e a gente vai dar uma virada de chave. É o renascimento dessa mulher, tão potente. Depois de tantas tempestades, a gente volta a falar da parte mais amena, daquela brisa leve, e justamente de um tempo em que as mulheres
reclamam, né? Que é depois de 60 anos, as ruguinhas chegando, a maturidade apertando aqui e ali, com todos os dissabores, né? Dessa fase. Mas para Rosana, é um novo tempo. Foi realmente uma virada de chave e ela decidiu entrar no mundo da moda. Ela já tinha aprendido a costurar quando era pequena, depois ela fez o curso de moda já adulta e criou um brechó. Esse espaço que hoje é a vida dela. Ou seja, essa mulher madura, cheia de experiência, que continua cheia de positividade e agora embeleza as pessoas, faz a vida das pessoas muito mais feliz. Não é isso, Rosana? Conta essa história, como foi isso? Perfeitamente. Quando eu tive lá atrás a úlcera, fiquei impossibilitada das atividades de escola, então eu resolvi aprender a costurar, porque eu era criada por 3 tias e 2 eram costureiras, uma costurava para homem, alfaiataria, e outra para mulher. Então eu aprendi a bordar, pregar botão, abrir casa e tomei gosto, fazer acabamento e tomei gosto pelas costuras. Então, desde essa época que eu sempre mexi com costura, com bordado, enfim. E, obviamente, como a Helena falou, no ano de 2000 eu comecei um ateliê de costura, eu morava em Alagoas. E montei meu ateliê, que tenho ele até hoje. Mas quando eu comecei a estudar design de moda, eu comecei vendo a necessidade que o mundo precisa, né, em questão de educação com roupa, que é a nossa sustentabilidade, que são os lixos que o material têxtil gera. Então, fiquei maturando uma ideia de que forma eu poderia ajudar. E foi quando, em 2015, surgiu a ideia para que eu colocasse um brechó. Eu comecei justamente me reciclando, estudando e me direcionando exatamente para esse nicho que eu tinha certeza que eu me daria super bem. Por quê? Como a Helena falou, quando a gente atinge uma certa idade, a gente tende a querer se esconder por conta desses mínimos detalhes, rugas, cabelo branco, nada fica bom em mim. Então, o meu brechó, eu não criei só para ganhar dinheiro. Eu criei o brechó justamente para ajudar pessoas. Mostrar às pessoas que a gente tem que se amar do jeito que a gente é e se aceitar gradativamente, porque feliz somos nós que estamos tendo a oportunidade de viver ano a ano e crescer na questão da maturidade. Fiz um curso de consultoria de imagem e estilo para agregar valores ao meu brechó, conhecer melhor tipo físico, conhecer melhor tom de pele, justamente para quando uma cliente chegar, eu saber oferecer a peça certa. Então, é sobre isso, é justamente sobre isso. É a gente se olhar e se aceitar. E o brechó, e o RM Brechó surgiu justamente em cima dessa proposta. Inclusive, minha gente, olha, essa peça é RM Brechó. Fui indicada por uma amiga, uma querida amiga nossa, amiga comum, Juliana Teixeira. Vim aqui conhecer e já me apaixonei por ela, pelas roupas. E foi isso que me fez convidá-la para contar toda essa história. Essa história do brechó é uma coisa que veio para ficar. As pessoas, além dessa história da sustentabilidade, é uma forma de você circular a moda, que é uma coisa que está muito em voga. As pessoas estão abraçando essa ideia, as mulheres principalmente, elas mais velhas, elas fazem essa opção? Eu vejo uma evolução imensa, porque nós somos da geração de que brechó era roupa de... usada, que ninguém queria. De pessoas que morreram. Exatamente. Existia esse estigma. Então, justamente, hoje já é diferente. Hoje as pessoas, antes de irem às lojas de departamento, às lojas de marca, elas vão na internet, vão lá no Instagram, olhar os brechós que elas se identificam, porque precisa haver essa conexão. Você se identificar com o RM Brechó, com o estilo que o RM Brechó oferece. Então, as mulheres hoje elas estão... E depois da pandemia, foi uma virada de chave. Esse RM Brechó só tem 1 ano e 3 meses físico, mas aqui na cabeça ele já tem 11 anos. Porque eu vim trabalhando é produto da força dessa mulher, que sofreu demais, que foi moída, mas que renasceu e hoje espanta tristeza, distribui sorriso, transforma a vida das pessoas, fazendo com que elas fiquem mais bonitas.
mais cheias mais empoderadas. Empoderadas. Né? E é assim que você toca a vida. É desse jeito. E o meu objetivo é esse. É de graça sorrir, minha gente. Não se paga para sorrir. Não se paga para dar um abraço. Não se paga para dar um copo com água, tomar um cafezinho com bolo. Então, é sobre isso. É sobre você saber envelhecer. Porque a gente está ladeira abaixo. Mas eu não posso parar de ter minhas atividades físicas, de ter as conversas com minhas amigas, as gargalhadas paralelas. A gente até mangar uma da outra, né? Eita, tu tá com a ruguinha aqui, eita, tu tá aqui. Enfim, é sobre isso. Envelhecer com sabedoria e com muita fé e amor na presença de Deus. As amigas chorarem, né? As pessoas em torno se emocionarem. É sempre muito interessante, Rosana, a gente partilhar essas histórias. Elas doem, mas ao mesmo tempo elas deixam lições, não é isso? Com certeza. Você falou no ponto-chave. Eu estou há exatamente 8 meses sofrendo uma dor muito grande. Mas eu não posso transmitir para ninguém. É entre eu e Deus e as pessoas da minha família. E fazem 8 meses que eu perdi uma sobrinha, afilhada, filha do coração. A neta mais nova da minha mãe faleceu de um acidente drástico no dia do aniversário dela, no dia que ela completaria 29 anos. No dia do aniversário do meu marido, que é padrinho dela. Então, assim, a vida meio que me pregou uma peça. Eu me abalei bastante, mas eu passei uma semana fora do brechó para dar um apoio em Garanhuns à minha irmã e à minha mãe. Mas depois eu voltei e todos os dias eu estive aqui sorrindo. Porque aonde ela estiver, ela me quer sorrindo. E Deus me quer sorrindo. Porque se Ele não quisesse, eu não estaria aqui para contar essa história. Gente, o que mais falar depois de uma conversa tão profunda, tão enriquecedora, tão cheia de valores? E é assim que a gente se despede hoje. O 60 Mais fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do papo. Me perdoe as lágrimas, mas tem hora que não dá para, diante de uma história tão bonita, segurar a barra. Mas é assim mesmo. A gente fica por aqui até a próxima semana. Um beijo para você.